Oi, meninos e meninas, tudo bem? Como estamos? Como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem também. E a nossa aula de hoje vai falar um pouco sobre a história do Rene Silva, que foi fundador do jornal Voz das Comunidades. A gente vai conhecer só um pouquinho da história dele e o tema dessa aula são as ações que transformam, né? Do mesmo jeito que nós vimos na aula passada que ações erradas, ações ruins, elas podem transformar a sociedade de forma negativa. Aqui nós vamos ver que até ações individuais podem transformar a sociedade, a comunidade, um grupo de forma positiva. Então, nós vamos conhecer um pouquinho da história do Rene e depois a gente vai também para uma dica de um filme muito bacana, que se vocês tiverem oportunidade e curiosidade em assistir, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Aqui o seguinte, leia a seguir a reportagem sobre a premiação de Rene Silva como um dos negros com menos de 40 anos mais influentes do mundo. Vejam bem, gente, a importância desse prêmio que ele recebeu. Ele, de certa forma, é um jovem, né, um adolescente ainda, e que ele recebeu essa premiação ainda na pré-adolescência, aflorando a adolescência. Ele teve uma ideia brilhante e ele foi premiado mundialmente. A sua história começou a ter êxito quando o jornal que fundou aos 11 anos de idade no Complexo do Alemão, chamado A Voz das Comunidades, passou a se destacar e a servir como fonte imparcial de notícias para os grandes jornais do país. Então, o que é o Complexo do Alemão? O Complexo do Alemão, gente, é um conglomerado de favelas, ô Malu, minha cachorrinha, gente, latindo. É um conglomerado de favelas, né, no Rio de Janeiro, e que reúne diversas comunidades, né, nessa região. Existem muitas pessoas trabalhadoras que moram nesse lugar. A grande maioria das pessoas são pessoas trabalhadoras, mas que infelizmente também tem a presença de traficantes, de bandidos e de pessoas que, de certa forma, disseminam o mal dentro da comunidade, não é? Que é justamente a questão do tráfico de drogas e de condutas criminosas mesmo, contra pessoas da própria comunidade e contra pessoas rivais, né? Facções rivais, enfim. Mas vejam só que a atitude de um garoto de 11 anos faz toda uma diferença para melhor, né, nessa comunidade. Então, o fundador da ONG e jornal Voz das Comunidades, René Silva, 24 anos, ele foi reconhecido como um dos negros, né, com menos de 40 anos, mais influentes do mundo em 2018. Então, não faz tanto tempo assim, foi agora há pouco tempo. Nós estamos em 2021, então faz 3 anos que isso ocorreu. Hoje ele deve estar com 27 anos e ele fundou esse jornal aos 11 anos de idade. Ele recebeu a premiação nesse período, né? Nas redes sociais, Rene agradeceu e dedicou o prêmio aos familiares, voluntários, amigos, jornalistas e também aos moradores do Complexo do Alemão. Vejam bem que ele tinha uma rede de apoio nesse trabalho dele, que eram pessoas da própria família dele, pessoas que se voluntariavam, né, que queriam somente ajudar lá com esse jornal, os amigos dele, jornalistas, porque os demais jornais do país com grande penetração no país inteiro, né, como redes de jornais grandes, como o Jornal Nacional, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo,
e uma infinidade de jornais de rede nacional davam voz e credibilidade a esse jornal e as notícias que eram colocadas dentro desse jornal na comunidade do Complexo do Alemão. Então, aos moradores de favelas do Brasil e aos negros que lutam diariamente para sobreviver neste país tão racista, ainda hoje, dedico também a todos os ativistas que lutam diariamente para que nossos direitos não sejam violados. Temos que fazer muito mais juntos. Então, Rene Silva criou o jornal aos 11 anos no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, como vocês já sabem, né? E a ideia do periódico era mostrar o que existia de bom nas favelas cariocas e os verdadeiros problemas sociais que os moradores enfrentavam no dia a dia. Gente, então ele teve uma função social enorme, porque a maioria das pessoas só enxerga coisas ruins vindas da favela. E a verdade não é essa, a verdade é que dentro das periferias, dentro das comunidades, existem muitos bons trabalhos sendo realizados, e aí as coisas boas que aconteciam lá, dentro da cultura, da arte, da música, da dança, do teatro, de trabalhos de ONG, sempre apareciam nessas reportagens, né, nessas notícias dentro do jornal. E também os problemas sociais que aconteciam com os moradores no dia a dia. Às vezes a falta de energia, saneamento básico, falta de água encanada, porque é um problema sério que essas pessoas enfrentam nessas comunidades muitas vezes. A falta até do correio chegar até a esses locais, de ser um endereço realmente registrado, correto. Então, ele ajudou muito essa comunidade com todo esse trabalho. E aí, como esse jovem herói inspira você? Que tal também criar um boletim do bem aí em sua escola, no seu bairro ou mesmo na sua cidade? Então, vocês podem tomar isso como exemplo, né, para fazer diferente no lugar onde você mora, na sua comunidade, na sua família, na sua escola. E a nossa tarefa ela vai estar baseada nessas ações que fazem toda a diferença, né? Então pensem bem nisso. E aí a sugestão que eu tenho para vocês também, enquanto filme, né? Uma dica. A dica da semana envolve o poder do desdobramento de nossas ações no teatro social. O nome do filme é Escritores da Liberdade. Gravem bem o nome desse filme, Escritores da Liberdade. E ele conta a história de uma jovem e idealista professora que começa a trabalhar em uma escola de periferia, onde o desrespeito por parte dos alunos e o pouco interesse pelos estudos é o que impera, né? Então, eles não têm respeito pelos professores, têm pouco interesse pelo estudo. Então, o que acontece? Diante desse cenário, a professora Gruvell, Schiller e Schwank começa a usar métodos diferentes de ensino para que os alunos, além de aprenderem, falem mais sobre suas difíceis realidades. Então, assim, eles passam a ter mais confiança em si mesmos, tendo mais tolerância e respeito ao próximo e os princípios ao princípio da corresponsabilidade inevitável, né? Então, vocês podem se inspirar nessa linda história e fazer a diferença onde vocês estiverem. Então, gente, eu gostaria muito, muito mesmo que vocês pudessem procurar. Eu sei que não é fácil, mas se algumas pessoas tiverem plataformas de filmes, nas suas TVs, nas suas Smart TVs, quem sabe possam encontrar esse título, né? Desse filme aí, que é Escritores da Liberdade. Ele conta uma história muito bonita, tá? Mas se não acharem, podem fazer uma pesquisa na internet, que eu tenho certeza que vocês vão achar. É uma história bastante interessante. E aqui, para finalizar, na onda de um pensador, o importante não é o que fizeram de nós, mas sim o que nós fizemos com o que fizeram de nós. Então, o importante não é a gente remoer as coisas erradas,
ruins ou até boas que fizeram da gente. O importante é são as nossas atitudes em cima daquelas coisas do que fizeram com a gente. A minha reação, a minha forma de pensar e de agir. Então, isso é que é importante. E esse pensamento é do Jean-Paul Sartre, que é um filósofo existencialista, crítico e escritor francês. As suas ideias repercutem no mundo todo até os dias de hoje, gente. Então, pensem bem, tá certo? Às vezes, atitudes negativas dos outros podem ser uma motivação, um incentivo para que nós tenhamos atitudes boas que possam fazer a diferença no mundo, tá certo? Um beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima e respondam às tarefas, tá certo? Até mais!